Boa noite a todos. Estamos iniciando nossa aula hoje, dia 8/6/2021. Faremos um retrospecto aí das últimas aulas sobre tipos societários, grupo societário, desconsideração da personalidade jurídica, títulos de crédito em espécie e a falência. Mainara, se eu fosse você, eu como professor, eu não dava tanto êxito aquela parte lá dos títulos de crédito. Ali é para vocês terem uma noção dos que são esses títulos de crédito. E sim desse mais firmeza no conteúdo lá em títulos de crédito em espécie. Porque os títulos de crédito em espécie é o que nós vamos usar no dia a dia. Até na próxima aula nossa eu falei desse título de crédito, a importância dele, que é para a nossa vida acadêmica e também para a nossa vida civil aqui. Eu tenho uma leve impressão que muitos de vocês até nem conheceriam o que seriam esses títulos de crédito aí. Mas nós vamos falar agora, tá? Os tipos societários. Nós vimos lá, quando nós começamos a falar, nós vimos os tipos societários, né? Que nós já estudamos. Eu não poderia falar essa aula antes, porque pelo fato de que eu poderia confundir vocês. E a minha ideia não era essa de confusão, e sim trazer um aprofundamento para facilitar, até porque vocês não são do ramo do direito e muitas palavras ficam a vir navios nesse contexto, né? Então nós falamos dos tipos de crédito, dos tipos societários, perdão. Quais são os tipos societários? Os tipos societários, nós vimos sociedade limitada, sociedade anônima, sendo essas duas as mais importantes, e nós aprofundamos sobre ela. Não falamos de sociedade em nome coletivo, nem comandita simples, nem também comandita por ação. Por que não falamos? Porque elas estão em desuso. Nós vamos falar de algo que está em desuso, assim como quando nós formos estudar sobre o conteúdo sobre contratos bancários, nós vamos ver sobre cartão de crédito. E isso é uma atualidade, né? E já está o material disponível para vocês sobre esses contratos bancários. Quando nós formos ver sobre os contratos, a cartão de crédito é nos contratos leasing, tá? Nos contratos mercantil. E aí nós vamos estudar todos esses para saber onde que a gente se encaixa quando alguém quiser ajuizar uma ação, ou tanto a favor e bem como contra nós, no caso do nosso dia a dia, tá? E aí nós vimos que, nesse contexto, os tipos societários são esses, basicamente, que nós estudamos, né? Já vimos anteriormente. Então não há muito o que se dizer nesse contexto. Aí quando nós fomos para os grupos societários, o que é esses grupos societários? São essas sociedades, esses tipos societários que se unem para formar um grupo societário. Em linhas gerais, em regras, né, em linha direta, seria isso. Esse grupo, eu acho que nós iniciamos até falando em uma dessas aulas, nós falamos sobre a questão desse grupo societário que está dentro dessa sociedade. Então, essas sociedades, que pode ser tanto a ilimitada quanto a limitada, pode ser uma sociedade anônima, formar várias outras sociedades, pessoas jurídicas, que vão ser ou personificadas ou sem personificação para formar esse grupo societário, nesse contexto aí. E aí nós já vimos essa parte, vimos também a aproximação de pessoas jurídicas, né, que são esse grupo. Então isso aqui eu penso que não há muita dificuldade e nem trouxe também grandes novidades para o nosso mundo acadêmico, que é o qual vocês estão inseridos, né? Depois de passar por esses aí, nós vimos grupos societários de direito e grupos de sociedade de fato. Vimos também aqui, mais seria os senhores tirar alguma dúvida, né? Nós vimos as sociedades controladoras e a sociedade controlada, que estão dentro desse grupo, né? Esse grupo de direito que reclamam direitos nesse contexto. E aí nós vamos ver que dentro desse grupo, desses tipos societários, nós já sabemos, estudamos tudo, já está para trás, e agora, tipo sociedade simples, temos a sociedade
ilimitada, sociedade limitada e também a sociedade anônima, que são as que estão sempre em voga, sempre em uso. Tá, passado isso, nós entramos na desconsideração dessa personalidade jurídica, né? Essa desconsideração da personalidade jurídica é quando, né, em regras gerais, a personalidade entre os entes coletivos, como subjetivo de um direito anônimo, surgiu aí para regulamentar e proteger as mais variadas associações de pessoas naturais que congregam interesse. E aí os grupos políticos, religiosos, acadêmicos, profissionais, econômicos, também entre outros grupos, aí abre a circulação e de bens e de serviço, né? E aí nós fomos vendo especificadamente em relação à sociedade e ao longo do desenvolvimento dessa sistemática capitalista, e nós fomos vendo, né? E aí nós vimos que muitas das vezes essas normas legais que autorizam que, lá como nós vimos no Código Civil, por meio da cláusula gerais descrita do artigo 50, o que do Código Civil? Uma confusão patrimonial ou desvio da finalidade de cada hipótese aliada aí à insolvência. Nós fomos vendo esse contexto onde esses grupos societários ou esses tipos societários estão engendrados e aí nós não sabemos, né, no caso vocês, qual é a procedência. E a procedência correta seria o quê? A despersonalização, a desconsideração dessa personalidade jurídica para atingir algum bem em caso de insolvência, devedor, ter crédito, para chegar a atingir o patrimônio de algum desses sócios. E a maioria das vezes não se consegue, por quê? Não se acha nada. E aí nós vimos que a teoria dessa desconsideração da personalidade jurídica teve origem lá no Common Law, né, no século XVII, por aí, e houve a expansão colonial dos estados modernos, né? Nós fomos vendo. E aí, José Hurtado Cobbes, ele considera que a desconsideração da personalidade jurídica era entendida como o quê? Como uma ficção necessária para arrastar os efeitos negativos dessa personificação, previsto lá na constituição desse ente coletivo aí, até então, né? E aí vai se vendo que apesar de uma doutrina teve-se ali testes prévios, com filtro para essa aceitação dessa aplicação técnica, dessa desconsideração, e a crítica do sistema norte-americano. Vimos todas essas teorias para engendrar algo que tivesse e que nós pudéssemos extrair desse contexto para ficar arraigado nessa situação. Porque se alguém te pergunta e você, nesse ato da vida civil ou no ato da sua vida acadêmica, você vai saber e vai saber tirar de onde. Não, vai entrar com uma desconsideração da personalidade jurídica para atingir determinados bens, que seja ele créditos trabalhistas, que sejam ele créditos do INSS, ou que sejam créditos da Receita Federal também, para atingir determinado. E aí, quando chegamos hoje na aula de hoje, nós vamos ver que a falência, ela vai levar esses créditos. Aí tem lá os créditos quirografários, os créditos próprios, os créditos mais importantes nesse contexto, e você vai ver que uma aula está engendrada na outra. Por isso que essa concatenação de atos se juntam e agora, né, faz o entendimento do que já foi apanhado. E aí nós fomos vendo ali que todas essas teorias, né, da desconsideração da personalidade jurídica, porque aquela aula eu pedi para que vocês fizessem um resumo, né, um resumo da ópera aí, pelo fato de que todas as teorias são importantíssimas. E aí nós vimos uma desconsideração da personalidade jurídica e a obra pioneira de Rolf Serig. Onde essa obra de Rolf Serig vai afetar? Diretamente no Código Civil que hoje o aplicamos para essa questão da desconsideração da personalidade jurídica. E também para que o direito empresarial possa estar exercendo todos os seus nuances dentro desse contexto. E aí nós fomos vendo que o seu reconhecimento legislativo
foi debatido, foi sangrado, né, no continente europeu, e ela trouxe, né, que foi uma obra de Rolf Sederik, a qual ele era objeto do seu doutorado. E aí essa sistematização dos casos da desconsideração da personalidade jurídica passaram a ser catalogados para uma prática judicial norte-americana, alemã, e foram aceitas em outros países da Itália, Alemanha, aí, que vocês viram no contexto dessa aula que foi aplicada aí, né? E aí ela trazia um viés meramente objetivo. Por quê? Porque construiu para a desconsideração dessa personalidade jurídica, nesse caso, foi-se atender a um critério público, contingencial, e não exatamente jurídico até então, né? Nesse contexto. E aí, dizer que essa pessoa jurídica não deveria servir de escudo para burlar a lei, para justificar o inadimplemento contratual ou fraudar terceiros. Até então era isso. Antes da existência dessa desconsideração da personalidade jurídica. Porque as pessoas estavam vindo de um critério de fraudar as pessoas com contratos de inadimplência. E ao mesmo tempo fraudar esses terceiros. E aí, né? Se alguém se utilizava abusadamente da forma da pessoa jurídica, perpetrando ilícitos aí por meio dela, por exemplo, o que acontecia? Falando a grosso modo, as pessoas tinham um patrimônio e aí eram constituídos dentro desse contexto aqui e não era trazido nada para dentro da empresa. A pessoa abria falência, falia-se, e nada se pegava, porque não havia nem a desconsideração dessa personalidade jurídica para atingir os bens daquele que as guarneciam. Então, essa teoria foi bem aceita, foi bem difundida e é aceita hoje no nosso Código Civil, né? Eu creio que vocês deram uma boa lida, que o material foi de mão beijada aí para vocês, né? E aqui no Brasil, essa teve uma propulsão enorme aí da desconsideração da personalidade jurídica. Outro contexto que foi apanhado dentro dessa desconsideração da personalidade jurídica era entre a omissão legislativa e uma regulação de equilíbrio. O que trazia isso, né? Era inegável que a origem da desconsideração da personalidade jurídica construiu lá nesse common law do pessoal da Europa, né? Destacando a jurisprudência norte-americana para justificar o quê? Um levantamento do véu dessa personalidade jurídica. E aí o primeiro a avaliar pontualmente a interesses divergentes, né, que nós vimos aí, entre os sócios, a personalidade jurídica e realmente possível delimitar o patrimônio distinto, isto é, se ainda não detectável nessa confusão patrimonial. O que se havia? A pessoa montava uma empresa e navegava, fraudava quem ele quisesse, dava calote em terceiro e abria falência e pronto, final, né? Ponto final. E aí até essa teoria ser engendrada e aceita no Brasil para que não caracterizasse essa. E aí nós vimos a doutrina norte-americana, nós vimos também a doutrina argentina, são tudo teorias, né? A regulamentação do novo contexto ibero-americano também. Eu trouxe um material bem viável para os senhores, para que pudessem, né, nesse contexto. E a desconsideração da personalidade jurídica no Brasil, né? Nesse contexto aí que já foi falado. As cláusulas gerais da teoria maior, da teoria menor também, foi de extrema importância, né? E a legislação protecionista, né, da teoria menor, que vem lá do Código do Consumidor, né, que traz essa teoria aí, a teoria menor, né, que é exemplificada lá no artigo 28, parágrafo 5º do Código do Consumidor, né, que prescinde ou não considera, nem investiga eventual desvio ou mesmo a confusão patrimonial. Ela pouco se importa, essa teoria menor. Por isso que ela é gritante para nós, operadores aqui desse direito empresarial, a usá-la quando em defesa do
dessa massa hipossuficiente, né? Então, ela vem assim, nesse contexto aí engendrado para trazer, né? Serviria não apenas para especificar hipóteses lá do caput do artigo 5º parágrafo que foi dito aos senhores, mas para expandir como cláusula aberta, cláusula geral, portanto, né, a possibilidade de uma contextualização dessa desconsideração da personalidade jurídica. Aí depois nós vemos uma crítica à banalização dessa teoria menor, né? Isso são doutrinadores, são cientistas, pessoas que trazem nesse contexto da ciência para tentar justificar, né? Como nós não temos nenhuma obra, então nós temos que aceitar e ler e ponto final. Hipótese de desconsideração objetiva dessa personalidade jurídica na legislação brasileira é considerada lá do artigo 28, parágrafo 5º do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor, perdão, tá? E fomos nos falando, aí logo mais à frente nós vimos a desconsideração da personalidade jurídica no projeto de lei, né, 5.572 de 2011 e também no projeto de lei 487 de 2013, tá? E do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no novo código, no novo CPC, no novo Código de Processo Civil, né? E ela regulou e contextualizou a desconsideração da personalidade jurídica por meio de incidente, né? De incidente de que forma? Veio e colocou esses dois artigos, acrescentou o artigo 133 e o artigo 137, né? Do artigo 133 a essa expansão houve, né? Porque na fase do conhecimento ou do cumprimento de sentença ou quando da execução extrajudicial ela trouxe. Poderá haver a utilização sem critério do pedido de desconsideração, a possibilidade que a desconsideração seja aí destacada em petição inicial do artigo 134, parágrafo 2º, tá? Nesse contexto. Aí eu trouxe também um julgado, uma ementa do processual de execução de título judicial contra a pessoa. Por exemplo, aqui, a pessoa entrou com uma execução de título, não se preza aqui o valor, né? Não localizado o endereço fornecido à junta comercial, ela pediu a desconsideração da personalidade jurídica, né? E o redirecionamento ao sócio, a possibilidade desde que observado o princípio do contraditório aí e da ampla defesa. Por fim, nós vimos a desconsideração da personalidade jurídica no grupo societário. Essa é a grande sacada do negócio. Porque os entes coletivos são responsáveis pela produção de bens e pela prestação de serviço como algo comum a todo esse planeta. E, paralelamente ao lucro, tem uma função social largamente conhecida. Em razão disso, a relativização de dogma dessa autonomia patrimonial entre os grupos tem merecido tratamento legislativo, ou pelo menos contextualizado, hipótese de aplicação dessa teoria da desconsideração da personalidade jurídica, seja pelos ensinamentos doutrinários, seja também pelas soluções jurisprudenciais que nós temos visto, e no material de apoio de vocês eu os deixei aí, né, para que os senhores dessem uma boa lida, né? E aí eu pergunto aos senhores se tem alguma pergunta até agora desse tipo societário, grupo societário e desconsideração da personalidade jurídica. Tem alguma pergunta? Tem alguém aí? Tem alguma pergunta a ser feita aí dos tipos societários? Falei de forma bem en passant, né? Mas é de forma para ficar mais fixado. Eu penso que os senhores assistiram a aula, também leram o material de apoio, né? Não só tem a minha aula, né? Bem como a de outros colegas. Perguntar aos senhores aqui, dos trabalhos que eu passei para esse semestre, né? Foram 2 trabalhos, né? Um das questões de sociedade anônima e sociedade ilimitada, né? Foi esse um trabalho das questões, 10 questões, e o outro trabalho foi sobre o resumo, não foi?
Ou teve mais algum? Poderiam me ajudar aí? Como é que vocês estão com os outros professores aí? Tá tendo muito trabalho? Tá apurado? Que falta poucos dias aí para terminar o semestre. 4 aulas, pelo jeito aqui. E uma aula eu vou ter que dar no sábado. Da despersonificação, né? Da desconsideração da personalidade jurídica. Como que vocês estão com os outros professores aí para também não apurar muito o santo de vocês aqui? Diga aí por áudio, fica melhor. Eu quero. Então, tem mais alguém que quer falar aí, dizer alguma coisa? A Ariane está dizendo que o direito tributário está com conteúdo bem puxado. A Kathleen Lohane, está dizendo que para ela está complicado. A Mainara disse que o professor Ronaldo está passando direto matéria de economia. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então, conforme o Lucas vai falar alguma coisa, a Evelyn também, pode dizer aí. Se pudesse dizer no áudio, ficaria melhor, a aula ficaria mais interativa, né? Então, pessoal, acho que já todos falaram, né? Eu penso que nós vamos ficar com esses dois trabalhos, as questões valendo 2 pontos e o trabalho do resumo também valendo 2 pontos. Aí fica bom para todos aí. É o Lucas Mota que está aí hoje? É só o apelido dele, tá? Aqui, ó. Mais algum questionamento? Vou corrigir agora. A partir de amanhã eu já começo a corrigir. Valendo 2 pontos cada um, já lanço lá no portal do aluno, tá? No portal do aluno. Como eu dou aula para o pessoal do direito também, dou aula de direito penal, para as 2 turmas lá, e processo penal, aí tô bem apuradão também. Eita, atrás de eita. A Mainara a Mainara, ou é Maiara, sei lá, é a que trabalha no cartório? Mainara? Meu sonho, professor, trabalho é no Gonçalves. Já me viu aí no Gonçalves? Não, ainda não. É porque eu tô afastada, tô de licença maternidade. Ah, tá, tranquilo. Então, depois de nós falarmos sobre a despersonificação da personalidade jurídica, sobre os tipos societários, sobre os grupos societários, alguma pergunta sobre esses 2 conteúdos? Vale-se agora ou cale-se para sempre. Né? Brincadeira, tá? Pode fazer pergunta. Aí nós vamos passar para títulos de crédito. Como eu falei para, acho que foi para a Mainara, não, falei para, deixa eu ver aqui o nome.
É mais na área mesmo. Esse título de crédito que foi passado é para vocês conhecerem o que seria se eu fizesse uma pergunta na prova de vocês. Era qual a função do título de crédito? Era trazer circulação desse meio econômico, né? Seria mais isso. Essas contraprestações, algo assim que ela perguntou, que não sei bem no que está inserido, mas é mais para vocês terem uma noção. Seria como os livros ali no preâmbulo ali do contexto aqui, tá? Mas nós vamos ver agora os títulos de crédito. A confiança se traduz nessa confiança. Igualmente quando você tem o cartão de crédito lá do Gonçalves, onde você tem o cartão de crédito, se traduz numa confiança de uma pessoa que inspira na outra. Esses títulos de crédito, alguns já estão bem em desuso, outros ainda não, né? Mas nesse contexto você vai vendo. Por quê? É uma confiança que essa pessoa inspira a outra que cumpriria no futuro uma obrigação contraída no presente. Por exemplo, a operadora do meu cartão de crédito, eles acreditam que eu vou pagar o limite que eles me dão lá no cartão de crédito. É um limite bom para um cidadão que é comum, né? Que eu me coloco dessa forma, mas eles me dão um limite lá considerável aí, que daria para mim comprar um carro não popular, um carro já de alto nível, comprar se eu quisesse comprar no cartão de crédito. Então é tanta confiança que no decorrer dos anos eles foram aumentando meu crédito, aumentando, e chegou nesse limite aí, um limite bem considerável. Daria para viajar aí por vários estados ou até fora do Brasil, porque é uma confiança eu inspiro neles e que eu cumpriria essa situação no futuro. Mas eu estou falando do cartão de crédito, mas assim mesmo, nesse título de crédito, que são os que nós veremos, são nota promissória, letra de câmbio, todos esses aí, folha de cheque também, né, nesse contexto. Seu surgimento facilitou sobremodo essas operações comerciais, né, tornando mais rápida e ampla ao conferir ali poder de compra a quem não tem o direito necessário para realizá-la. E aí ela foi formando os elementos, tempo e confiança nesse contexto, e o crédito nasceu a partir da necessidade desse trato comercial de obter uma circulação. Até então, antes desse título de crédito, se nós fôssemos observar, surgiu o escambo. O escambo seria o quê? Trocas, né? As pessoas faziam trocas até então. E aí, com o passar do tempo, as coisas foram dando-se o valor. Fulano que tinha, até então, tinha o arroz, trocava por feijão do outro. E assim sucessivamente. Com o decorrer do tempo, ele plantou tanto que aí chegou uma época que ele teve que fazer a venda. E essa venda foi tratada com esses títulos de crédito. O crédito por si só não cria direitos, tem que se entender dessa forma. E na antiguidade, os direitos do crédito foram que tinha lá contra outro, não eram facilmente transmitidas pelo credor a terceiros. A obrigação do devedor consubstanciava um vínculo personalíssimo até então, pelo qual o credor tinha direitos sobre a pessoa do devedor, né? A obrigação aderia ao corpo do devedor. Olha que evolução que nós tivemos. E aí, possibilitando a adjudicação, né, que é transferir para o nome da pessoa, a venda, a escravidão até na época lá da Papíria, em 429 a.C. Aí, nesse momento histórico, os títulos de crédito se desenvolveram, foi da Idade Média, a partir do século XIII, surgindo até o século XVII, né, com o surgimento das ordenanças de comércio em 1673. Ou aí vê os períodos, quais são os períodos daí que você poderia cobrar em prova? Período italiano, o período francês e o período germânico, né? E o período moderno uniforme. São 4 períodos, né? Mas isso nós não vamos adentrar. No Brasil, os títulos de crédito e o Código Civil. O Código Civil, que é a Lei 10.406 de 2002, inovando essa ordem jurídica, tratou dos capítulos dos títulos de crédito.
com uma nova roupagem, lá dos artigos 887 ao artigo 926, tentando estabelecer aí uma espécie de parte geral do direito cambiário, né? Se eu fosse o coordenador da grade curricular de vocês, eu também colocaria de uma vez por todas o direito civil, porque acaba vocês, de forma remendada, estudando o direito civil, né? Que é muita coisa lá do direito civil. Aí vocês vão estudar o CTN, que é o Código Tributário Nacional. Vocês estão estudando o Código, o Código Civil, que a legislação empresarial ela está dentro do Código Civil, né? Então aí acaba se remendando pedaços e fica bem ampassando pelo fato que vocês não pegam de uma forma direta, tá? E aí, eu sei disso pelo fato que eu também estudei, quando eu fiz, antes de eu migrar para o direito, eu estudei até o 5º período de administração. Então, parei, tranquei a faculdade de administração e migrei para o direito. Por isso que eu sei da dificuldade que vocês têm e procuro, né, passar de uma forma mais aclarada, né, concatenando, trazendo de uma forma bem mais simplória para que vocês entendam. Porque eu já tive professores, tanto na pós-graduação, iniciando lá no mestrado, eu tive professores que trazia tudo junto, me misturado, e fazia uma bagunça e dificultava muito o aprendizado. E aí se dançava, porque eu não sabia se estava falando dos tipos societários, não sabia se ele estava falando de grupo societário, eu não me perdia todo. Como eu fui falando de forma, cada um de forma isolada, eu penso que se assistiu às aulas, não sei se vocês aprenderam, que não dá para ter um termostato dessa forma remota que nós estamos fazendo. Está fazendo, eu digo muitas das vezes, que uma maquiada por parte de vocês e uma maquiada por parte até mesmo dos professores. Então, acaba se facilitando. O conteúdo, quando é de forma robótica, robotizada, remota, ele vai ser passado até mais facilitatória até para o professor, porque não tem a indagação dos senhores se estivesse em sala de aula, tá beleza? Então, assim, passado isso, nós vamos ver que a doutrina, essas alterações do Código Civil atingiram todos os títulos de crédito. Os típicos, também os atípicos, nós vamos ver que está lá no 202, inciso 3, e o artigo 1647, inciso 3 do Código Civil. Todos esses que eu estou dizendo, né, quando se fala da legislação, volta e meia, não tendo a legislação específica, quando hoje nós falamos sobre a lei de falência tem lá uma lei específica. Qual lei? A Lei 11.101 de 2005. Já para a questão aqui dos títulos de crédito é bem usada, né, exceto a nota promissória e a letra de câmbio, né, que tem lei específica, né, que é a lei de Genebra, lei a LUG. Né, se eu perguntar para os senhores na prova qual o significado da sigla LUG, é Lei Uniforme de Genebra, né, que traz, e ela que regula essas, e eu falei nas videoaulas. Vocês têm aqui, só para que eu tenha um parâmetro, não precisa mentir, que eu já fui aluno, né? Vocês estudaram, vocês estão assistindo as videoaulas? Pode dizer, pode falar. Já fiquei bravo aqui em outras aulas, né? Mas não tem como eu mandar em vocês. Não tem, isso aí vocês assistem se quiser. Né? Eu penso que tem que estudar para que aquele que quer aprender, ele vai assistir. Volta e meia, ele tem que não assistir, e lá no penal eu fico bravo com os alunos, xingo e tudo, mas lá é a diferença. O conteúdo é totalmente diferenciado daqui. O conteúdo do direito é do crime, é do sangue, né? E o sangue requer muito isso, tá? Ah, entendi. O Lucas é o Lucas Mota, que a gente se conhece. Parece que tem 2 Lucas aqui, eu não sei se é ele. O Google? Aí você está inventando, né? Você não está assistindo as aulas, está assistindo o Google. Ah, tá.
Mas é para isso que tem as webconferências, é para você tirar as suas dúvidas, né? Eu penso que quando eu fazia a aula do mestrado, eu tranquei o mestrado e eu não entendia, estava na forma remota, né, que eles passavam uns livros doidos, só de livro espanhol e inglês, tinha que ler 6, 7 livros por semestre. E aí eu não entendia, eu anotava e levava para o professor, que é o mais óbvio, é o mais prudente, né? Agora levar para o Google, aí fica difícil. Por isso que vocês não têm dúvida, né? O Google é o pai de todos hoje, é o pai dos todos. Né? Antigamente era o dicionário, hoje ele é o pai de todos aí. Mas daí as aulas, para haver uma contrapartida também, as perguntas deveriam vir. Porque se fosse só assim, eu já lançaria os PDF no Ava lá e vocês que se ferrassem aí, né? Mas tudo bem, cada um que... E aí, dentro desse conceito de títulos de crédito, nós vamos ver que Vivante, segundo o qual o título de crédito é o documento necessário para o exercício do direito, né, literal, autônomo e nele mencionado. Do conceito irradiam-se a um só tempo importantes normas sobre o título de crédito e também as suas características e a sua forma. O atual Código Civil, no artigo 887, ele adota o conceito lá de Vivante e definiu o título de crédito nos seguintes termos. É um documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo, ele vai falando, nesse contido, para buscar o quê? Produzir o efeito quando preenche os requisitos lá da lei, né? Nesse contexto. E aí os atributos, quais são os atributos do título? Ele se torna peculiar, os atributos da negociabilidade, que é o benefício do título que pode negociá-lo a qualquer momento. A negociabilidade é cercada de cuidados pelo esse ordenamento jurídico, porque é justamente ela que permite a circulação do crédito, é fundamental função dos títulos de crédito e modernamente a mais importante, né? Aqui só fazendo um adendo aqui com o que a Ariane falou aí, por exemplo, e quando voltar às aulas normais, Ariane, né? Porque uma fala aí da administração da faculdade que possivelmente irá voltar. Se você não entender em sala de aula, você vai levar para o Google também? Só para que eu entenda aqui. Porque as aulas irão das 7 às 10 horas, né? E eu sou bem rigoroso. Ao extremo com a questão de presença, tá? Falem-se, né, as más línguas, os estelionatários, que o F aqui é para ele ser fechado, né, em caso de falta do aluno. Mas eu, particularmente, exceto por uma justificativa, esse F aqui nunca será fechado. Nunca. Mas eu respeito a sua fala, né? Mas eu penso que as dúvidas, né? Entendi. Aí quando vem para aula, aí não tem, nas webconferências não tem dúvida. Entendi. Por exemplo, a negociabilidade, ela vai ocorrer também por meio de endosso, né? Que é da tradição como possibilidade essa garantia do aval. Olha só, eu estou falando que esse aval, ele endossa nessa nota promissória e ela pode ser passada à frente. Por exemplo, eu não vou pegar a nota promissória do Lucas Oliveira Ferreira, mas se o Odair assinar no verso dessa nota promissória, né, ali, eu vou pegar, ele endossar nessa nota promissória. Era assinar no verso, mas o direito traz essas dificuldades. E aí, ele assinou no verso, eu pego automaticamente e aceito essa nota porque está endossada, está assinada por alguém que trouxe crédito. Ou, por exemplo, trouxe para a Ariane, que a Ariane tem bala na agulha,
E aí a Ariane endossou nessa nota, eu aceito, ela vai circular no mercado, né? Por quê? Porque o mercado vai automaticamente se transformar, né? Nesse contexto aí. A executividade também é outro requisito, outro atributo dessa nota, desse título de crédito, né? Por quê? Por sua vez, confere a possibilidade do beneficiário executar imediatamente a obrigação, independente de processo de conhecimento, a título de crédito. Por exemplo, se chega alguém em meu escritório para ajuizar uma ação, seria melhor dizendo, uma nota promissória, tá? Que é comum. E aí, essa nota promissória, não precisaria eu entrar com uma ação de conhecimento, dizer para o juiz, em tal data eu emprestei um dinheiro, emprestei não, em tal data eu vendi uma caminhoneta para o fulano, e contar toda aquela historinha para o juiz, para que o juiz tenha o conhecimento da história para depois executar. Não, eu executo direto. É título executivo extrajudicial, automaticamente só a cartularidade dessa nota promissória já me dá respaldo para entrar com uma ação de execução sem explicar para o juiz de onde que veio essa nota promissória e por quê. Eu já automaticamente já tenho. A lei ela tem tanta certeza nesse título de crédito que o credor pode, de plano, pleitear a medida lá satisfativa. Qual o princípio da cartularidade? Cartularidade é o quê? A menina a Ana Paula Venza, que está aí, ela trabalha no banco e ela vai dizer que tanto a folha de cheque chega lá, não é folha de cheque, tá esse linguajar informal, mas é uma cártula, né? A pessoa executa essa cártula, esse título de crédito, essa nota promissória, essa letra que as pessoas falam, como esses indoutos falam por aí, né? Nesse contexto, mas nós aqui, para facilitarmos, vamos usar a folha de cheque, vamos usar a letra de câmbio, vamos usar a folha de cheque também, tá? Essa cartularidade dentro desse princípio. Segundo, uma literalidade, é o conceito do que está escrito lá que vai valer, né, nesse crédito. Esse o que está nele, digamos que o que está no mundo jurídico, que está nessa nota, está também no mundo jurídico e no mundo civil. Se eu assino uma nota promissória lá, ou uma letra de câmbio, ou essa cártula de R$1 milhão, é porque eu vou ter que pagar esse R$1 milhão, é o que ali vale para o mundo, é o que está ali, tá certo? Dentro desse contexto, ou duplicata, né? Aí o subprincípio seria o da reserva legal, lá do artigo 5º da Constituição Federal, inciso 39 da Constituição, né? É um título de crédito, contém os requisitos formais que a lei lhe impõe, e aí também o documento ele é formal. O título de crédito deve conter requisitos mínimos. Quais requisitos? Lá, aqueles exigidos pela lei, né? Nesse contexto. Quanto à autonomia, a autonomia deve ser associada à possibilidade de existência de coobrigados nessa letra cambial, de forma que cada relação possui uma independência aqui. Por exemplo, se eu endosso nessa letra promissória, a partir daí eu dou o aso para que a pessoa execute tanto a nota promissória, bem como a pessoa que assinou e também o seu endossante nesse contexto aí, porque ela tem uma autonomia, né, nesse critério aí até então elencado. Quanto ao princípio, o subprincípio da inoponibilidade, seria o quê? Exceções pessoais ao terceiro, esse terceiro que vem de encontro. Traduzem manifestação do princípio da autonomia entre obrigações, que significa dizer que é aquele que for regularmente demandado, né, por um terceiro pela obrigação resultante. O que eu estou querendo dizer? Que esse terceiro que vem na nota promissória, essa inoponibilidade, né, ela vem dentro desse contexto e pode ser executado se não tiver uma razão, uma exceção para isso. Nesse contexto aí, tá?
O título de crédito ele se torna um bem móvel, né, regido pelos princípios que conduzem. Isso aqui não tem nenhuma indagação maior que essa, né, porque até é plausível que é um bem imóvel, como que é se fosse imóvel, grudado na parede. Não é um quadro, não é algo desse sentido. A natureza ela se torna pró-solvendo, o título de crédito decorre de um fato, de um negócio anterior, tá? Tem que haver esse negócio anterior, porque como não vai depender, porque como que essa nota de promissória chegou até você? Porque a pessoa é muito boa, assinou essa nota promissória simplesmente porque quer? Não. Ela possui um fato anterior jurídico que vai trazer essa relevância. Se não tiver, ele é automaticamente nulo. Quanto a um outro atributo, é o atributo que nós já falamos na fase inicial, em epígrafe, lá, né? A finalidade do título é facilitar a circulação desse crédito, antecipando o acesso a recursos que só seriam recebidos no futuro. E até então ele se surgiu pelo fato de que trazia-se, àquela época, uma garantia, né? Nesse contexto aí. E aí as obrigações quesíveis. O que são essas obrigações quesíveis, né? Uma das partes deve tomar a iniciativa para o cumprimento dessa obrigação automaticamente. Nos títulos de crédito, essa iniciativa vai sempre se incumbir a quem? Ao credor que pegou esse título de crédito. A solidariedade cambiária, né? Com a circulação do título de crédito, podem surgir vários co-obrigados, como, por exemplo, o que a Ariane perguntou, né? A Ariane ou a Mainara. Nesse contexto aí, serão considerados devedores solitários, conforme está elencado lá no artigo 47 da LUG. O credor pode exigir de qualquer um desses co-obrigados o pagamento integral dessa dívida aí, conforme nós já falamos, tá? E vimos aí. Quanto à classificação dos títulos de crédito, quanto ao modo de circulação, nós já vimos, ele pode ser a ordem e também não a ordem, né? O título ao portador ou títulos nominais e nominativos. Quanto ao conteúdo, Vivante vai dizer que os títulos de crédito classificam quanto ao conteúdo em títulos de crédito propriamente dito, títulos de crédito destinado à aquisição de direitos reais, títulos de crédito que atribuem qualidade de sócio. Quer falar alguma coisa, Maina? E títulos propriamente ditos. Pode falar. Desculpa te atrapalhar aí, mas em relação a esse título, a ordem, não a ordem, a diferença deles só é que a não ordem não pode ser transferido para um titular com uma simples endosso? A diferença dos dois é só isso? Exatamente, porque o título, a ordem, eu coloco lá a ordem de quem? A ordem da Mainara. E aí, automaticamente, não pode haver um endosso, porque ele já tem uma titularidade que está cabendo a você. Entendeu? Sim, entendi. Então, esse título se torna, e não a ordem também, que é uma cláusula que veda a possibilidade de transmissão. Quando eu coloco lá o título de crédito, a ordem, são títulos nominais que podem ser transferidos via endosso. Automaticamente, só se alguém endossar nesse título, ela vai se transferir. Se não, ele vai se ficar como o título, não a ordem, que veda a possibilidade dessa transmissão aí até então, tá? E aí o que a Mainara perguntou é relevante pelo fato que nós estamos no modo de circulação, você entendeu? Quando eu coloco esse título no mercado, ele pode se circular dessas duas formas aí que ela falou, ao portador, ao título nominais ou nominativos, e os títulos de crédito também que são considerados aí, né, a ordem e também e não a ordem. Quanto ao conteúdo, aí nós já vimos, né, antes dela ter pedido a palavra aí. Quanto à sua natureza, os títulos de crédito podem ser classificados conforme os direitos nele mencionados, né, podendo ser abstratos ou causais. Os abstratos, nesse contexto,
que está fora desse mundo real, né? Os causais estão ligados à relação de que ele deu origem, ao passo que o abstrato exclui causa, né, que deu origem à sua circulação aí. Quanto à estrutura, né, ao ponto que se refere essa estrutura, os títulos de crédito podem ser classificados ordens de pagamento e promessas de pagamento nesse contexto. As ordens de pagamento constituem promessas nesse sentido. Quanto ao modelo, quanto à pessoa do emitente, quem emitiu esse título de crédito, quanto à prestação também, ao que está lá, eu acho que é aqui que você perguntou, Mainara. Não foi? Quanto à prestação, né? Eu penso que é aqui que você perguntou. Os títulos de crédito, quanto à prestação, podem ser representativos ou títulos de valor em dinheiro. Os primeiros, os representativos, são documentos, né, que representam mercadorias ou bens. Eu penso que você falou do títulos de crédito aqui quanto à prestação, né? Quanto à prestação, podem ser representativos ou também o título de valor em dinheiro. Os representativos são documentos que representam mercadorias ou bens, né? Que no caso da letra de câmbio, e aí os títulos representativos configuram os títulos de direito a exigir a entrega dessa mercadoria. Ah, entendi. Ó. Essa é a importância, né, para que nós fiquemos atentos. Talvez Sim, exatamente. É relevante para a nossa vida diária. Por isso que tanto a nota promissória, a letra de câmbio, porque se você escreve uma nota promissória errada no preenchimento dela, faz rasuras nela, ela é nula de pleno direito. Nós já vamos chegar lá e aí nós vamos falando dela, tá? Quanto ao prazo, quanto à complexitude, né? Completude, quanto à completude, quanto à complexidade. E aí nós estamos vendo todas as formas de se preencher e cada uma delas nesse contexto, né? Aí nós vamos passar agora para os títulos de crédito em espécie, que é a letra de câmbio. A letra de câmbio, ela é uma ordem dada por uma outra pessoa e nós vamos ver aqui quais. Nós vamos ver 4 situações: a letra de câmbio, a nota promissória, o cheque e o último deles que eu me esqueci agora. Mas nós vamos estar verificando. Então, a letra de câmbio, ela é uma ordem dada por uma pessoa, designada sacador, que por escrito ou por outra pessoa, é duplicata, obrigado, para que pague um beneficiário indicado aí até então, ou a ordem deste, determinando a letra de câmbio, ela exige a presença de 3 elementos pessoais subjetivos, qual? O sacador, né? O sacado e o tomador ou beneficiário. O sacador é quem dá a ordem de pagamento, o sacado é quem a ordem é dirigida, né? Por exemplo, para ficar fácil a grosso modo, dizendo, eu dou uma ordem de pagamento, né? Eu sou o sacador e falo, autorizo fulano de tal a lhe entregar a grosso modo, né? Para que vocês entendam a letra de câmbio. Falando dela, o sacador, ele dá essa ordem de pagamento para que o fulano de tal, a quem eu dirijo a pessoa dele, e essa pessoa dele faz o pagamento, né? Que é o tomador, é aquele que toma para si o direito ali nesse contexto. E aí, a letra de câmbio. O regime jurídico aplicado da letra de câmbio é disciplinado pela Lei Uniforme de Genebra, da Convenção Internacional introduzida no Brasil por meio de decreto, o decreto 57.663 de 66, e a nota promissória também. Ela regula a nota promissória
e no âmbito dos países signatários. Quem for signatário da Lei Uniforme de Genebra, tanto a letra de câmbio, bem como a nota promissória, acaba se auferindo aí. Os requisitos da letra de câmbio estão os intrínsecos e os extrínsecos, né? Em linhas gerais. Quem assistiu a aula eu falei mais aprofundadamente. Os requisitos da letra de câmbio dividem-se em intrínseco e extrínseco. Os intrínsecos são aqueles exigidos, a validade de todo ou qualquer negócio jurídico, tem que estar conforme o artigo 104, senão ele é nulo ou anulável, né, nesse contexto. E os extrínsecos, denominados também formais ou objetivos, né, que são exigidos aí pela lei, tá? Dentro desse contexto. O vencimento, a letra de câmbio, ela aceita pelo sacado, se torna exigível a partir do vencimento, só a partir do vencimento ele pode exigir o pagamento. O vencimento pode ser ordinário ou extraordinário. Será ordinário quando se traduzir o término de um prazo normal, ou o extraordinário aqui nesse contexto de letra de câmbio. Tá? Pode ser também, de forma extraordinária, 4 espécies: à vista ou contra a apresentação, o de dia certo, também o acerto termo de data e acerto termo de visita e o vencimento à vista, nesse contexto. Prazo de apresentação e pagamento dessa letra. Tratando-se de letra de câmbio acerto, aí vai se enquadrar em cada uma dessas aqui, né, que vai trazer a forma que se foi adequada aí, que eu até falei para os senhores. Quanto à prescrição. Prescrição, senhores, para vocês que não militam no direito, prescrição é o não... como eu posso dizer? Está prescrito. Quando alguém falar para vocês que está prescrito, é porque você não exerceu o seu direito de reivindicar um direito naquela coisa. Então, prescreveu, né? O não pagamento da letra de câmbio legitimará a execução forçada mencionada no título lá, conforme o artigo 70 da Lei de Uniforme. A grosso modo, seria isso a prescrição que eu falei para os senhores. A letra de câmbio financeira. Aí nós vimos a letra de câmbio financeira, a letra de câmbio do Banco Central, a letra de câmbio do Tesouro Nacional, e essas para nós pouco interessa, a letra financeira do Tesouro, a letra de hipoteca. Esse aqui é muito visível nos filmes que nós temos visto, né? A casa está hipotecada, assim por diante, traduz um título de crédito de emissão privativa de instituição financeira que atua na concessão de financiamentos com recursos do sistema financeiro aí de habitação. Aqui uma coisa importante é que é o seguinte: se a casa está hipotecada, né, geralmente é nesse quesito, se ela está hipotecada, em caso de não pagamento, o devedor se torna automaticamente dono daquele imóvel pelo fato que já tinha uma letra hipotecária nesse contexto. E aí ela tem os requisitos lá que está no material de apoio e também no material do PDF aí. A letra de câmbio incompleta ou em branco, né? Aí se falar da nota promissória, que é mais comum entre nós. A nota promissória, ela tem as suas raízes lá na Idade Média, na cáutio, né? Era de facilitar a operação de crédito até então, essa trajectício, né? Nesse contexto, removendo o risco do transporte e da moeda até então de uma cidade para outra, como nós vimos. Quais os requisitos da nota promissória? A nota promissória deve atender os seguintes requisitos lá do artigo 75 da LUG. A expressão nota promissória é uma cláusula cambial. A promessa pura e simples de pagar determinada quantia, sem condições de encargos. O nome do beneficiário não se admite na nota promissória ao portador, tá? E a data de emissão, requisito essencial para se possa avaliar a capacidade do emitente ao tempo da emissão, porque nesse contexto, se a pessoa deixar de escrever lá na parte de emissão, emitida em... Aí, por quê? Vai se analisar a capacidade de quem assinou essa nota promissória. Se a pessoa tinha capacidade civil para os efeitos da vida civil. Se não tinha, então é nula de pleno direito. A assinatura do emitente, o local de emissão, o local de pagamento, né? O vencimento.
A data de vencimento não é requisito, tá? Cabe se lembrar, porque estabelece que quando ausente a nota promissória deve ser considerada automaticamente à vista, tá? Para isso que ela é nesse contexto. E aí eu trouxe o informativo 431, que fala sobre a nota promissória, né, do STJ aí. A prescrição. A prescrição da nota promissória, quando a prestação executória prescreverá em 3 anos, tá? E aí, se não prescrever, vai entrar com uma ação admonitória, tá? Uma ação monitória nesse contexto, para que o juiz reconheça, tem que pagar as custas, pagar tudo isso para que o juiz dê validade novamente essa nota promissória e ela passe a valer no mundo jurídico. E já para o avalista, por exemplo, eu avalizo numa nota promissória da Mainara, essa nota promissória, ela pode, se ela não me executou nos 6 meses, nos primeiros 3 meses, ela poderá, se ela não executou nos 3, ela deixou 3 anos direto querendo me executar, ela perdeu a validade, porque para o avalista, é um detalhezinho aqui muito importante, o avalista você tem que executar nos primeiros 6 meses já. Se não executou, para ele prescreveu e aí dedéu, né? Você vai ter que executar contra esse devedor principal aí, tá? O cheque. O cheque ele vem disciplinado lá pela Lei 7.357 de 1985, corresponde a uma ordem de pagamento à vista, tá? Contra um banco ou instituição assemelhada. A Mainara que trabalha no Gonçalves aí, é isso? Então, lá, Mainara, é comum pegar o cheque pré-datado ou não? De cadastro, de pessoas que têm cadastro. Hoje está ficando tão em desuso, né? Pega pré-datado. Só que os clientes que têm cadastro lá e... No caso, ele, por exemplo, eu que sou casada, se tiver no meu nome, meu marido não usa ele, entendeu? Sim. Aí, se for tipo um pagamento de laticínio, eles vão ver se eu tenho um cadastro, vai ligar para ver se eles autorizam, se realmente autorizou aquele cheque. Entendi, mas você pode observar que esse cheque que está aqui, você sabe preencher um cheque? Não, no caso, quem faz isso é o supervisor para não haver erro. Entendi. Porque não é tão... às vezes vocês vão perguntar, mas que pergunta boba é essa? Não é pergunta boba, sabe por quê? A maioria não sabe preencher um cheque. Se nós estivéssemos em sala de aula, eu levaria cheques que eu faço uso de cheque para que vocês pudessem estar preenchendo a cártula ali, né, ou escanearia no computador e levaria em sala de aula para que preenchesse, aprender a preencher, né? Que muitos não sabem. Então, essa é uma grande importância. Até na prova, quando eu em outra faculdade, em anos anteriores, eu dei numa prova, eu peguei uma folha do cheque, escaneamos e colocamos na prova, era presencial, né? E eu levei a prova para a pessoa preencher o cheque. E pasmem, muita gente errou o preenchimento daquela uma avaliação lá, não lembro a pontuação, mas as pessoas erraram. E aí o cheque, a grande importância, que falaria até melhor aí, que trabalha no banco, é a Ana Paula Wenzler. O cheque ele é pagamento à vista. Mesmo eu colocando lá que é um acordo, né, da nossa cultura aceitar essa forma, se eu preencher pré-datado e chegar lá na Ana Paula, ela não sei se ela está por aí, chega lá para Ana Paula, ela vai, a ordem de pagamento chega para ela verificou que tem saldo na conta, automaticamente ela vai efetuar o pagamento, porque é uma ordem de pagamento à vista, tá? O cheque ele traz maior relevo, corresponde ao meio de pagamento à vista, permite que sejam efetuados pagamento à distância também. Por exemplo, uma cártula de cheque que eu dou
lá em Cacoal, ele pode ser pago lá, em outra cidade pelo fato que ela não ela tem essa característica aí, né, de distância também. Evita a circulação da própria moeda também, fiduciária, que é o dinheiro, e serve de instrumento de comprovação de pagamento também. Quanto às características, Luiz Emílio, né, ele traz ali as características, só ler no material de apoio. Quanto aos requisitos, a denominação do cheque, cláusula cambiária, é uma ordem condicional, tá? A menina tá aí, a Ana Paula Venze? O nome do banco ou para pagar a quantia determinada também, a indicação do lugar do pagamento e também a indicação de data e lugar da emissão e a assinatura do emitente. Quem tiver aí hoje, na aula assistindo de verdade aí, eu vou pontuar no final. No final da chamada aqui eu vou pontuar. Se tiver em sala de aula hoje, eu vou dar uma pontuação. E aí, nós vimos também, né, dentro dessa tipologia, o cheque ao portador, que é o cheque aquele que, no caso, no ato da criação, o cheque em ordem, que é a emissão do título, cheque por conta de terceiro, trazido pelo artigo 9, inciso 2 do cheque. Não, é porque o povo acha que eu sou besta, quer me enganar, né? Lá no direito penal mesmo, pessoal, tem uma galera que não assiste aula. E aí eu dá pontuação, professor, por que o senhor não deu ponto para mim? Não dei ponto porque você não estava em sala de aula, lá são 40 alunos. E aí a maioria quer me ludibriar, achando que eu nasci ontem. O cheque visado é uma modalidade também do banco sacado, a pedido do emitente ou beneficiário nesse contexto. Tá, o cheque cruzado, uma outra grande importância aqui, aquelas duas linhas laterais superiores no canto esquerdo, ela tem uma validade muito no anverso do cheque ali, ele é pago somente por meio de compensação, a pessoa só vai fazer por depósito, tá? Então, eu sempre quando eu assino cheque, eu além de fazer as duas, além de preencher a ordem, né, de pagamento por a pessoa, nominal à pessoa, eu também faço essas duas cruzamentos em cima, que a pessoa, só ele poderá fazer depósito em sua conta e não há possibilidade de fraude por terceiros. Cheque para ser creditado em conta, cheque administrativo, cheque especial, cheque de viagem, esses cheques estão em desuso. Cheque postal também é quando a pessoa tinha um problema de devolução de imposto de renda, tá? E aí ele fazia essa forma. Cheque fiscal também é nesse caso. Cheque pós-datado. E aí esse aqui eu vou dar um maior adendo pelo fato que aqui é uma ordem, o cheque ele é ordem de pagamento à vista e se tornou praxe comercial a emissão do cheque para pagamento em data futura e passou a ser denominado o cheque pré-datado, especialmente nas relações de consumo que nós temos. É bastante comum que os fornecedores, com vista a implementar aí seus negócios e facilitar a disponibilização desse crédito aos seus clientes, aceitam dividir o preço das mercadorias em prestações aí mediante aquilo que no comércio vulgarmente se denomina cheque pré-datado. Constata-se até então que o cheque se mantém intacto, enquanto o título de crédito e a ordem de pagamento à vista, ocorrendo aí paralelamente à emissão do título, nesse contexto, tá? Pode-se afirmar que o cheque pós-datado é lícita, né? E os cheques assim emitidos conservam a sua validade íntegros e também investidos até então de idoneidade para aparelhar a execução. Nesse contexto. Quanto à devolução do cheque sem pagamento, é um problema. Por quê? O cheque é uma ordem de pagamento à vista, dirigida ao sacado para que este efetue o pagamento do valor indicado. E aí é importante nós alertarmos que a morte ou incapacidade superveniente do emitente desse cheque
né, não impede o sacado ali de efetuar o pagamento dessa cártula, né? Quais os motivos? Né? Aí tem os motivos da devolução, que traz lá do anexo da resolução 1631 do Banco Central, tá? O impedimento do cheque. Há 3 formas de impedir o pagamento desse cheque. Qual que é? A revogação, a sustação e o cancelamento. Pelo amor que vocês têm em Deus. Eu até frisei bastante, não sei se vocês se lembram, quem assistiu a aula e me falar agora, eu vou dar meio ponto. O que eu falei da questão da sustação do cheque? Quem poderia me dizer aí? Alguém pode me dizer? Estou vendo que vocês não assistiram a aula mesmo, né? Tá vendo como é que pega no pé? Vocês não assistiram a aula. Eu falei que não é para você estar dizendo por aí assustar o cheque. Muitas pessoas, quando ocorre um furto, um roubo ou coisas do gênero, a pessoa fala que vai assustar o cheque. Não é assustar. O cheque é sustação, tá? Vocês estão por aí? Quem está por aí? Quem daí tá por aí? Ah, tá. Certo. 4 alunos está por aí. E o restante só ligou o computador e deixou aí. É revogação, sustação e também cancelamento, tá? Essas 3 formas aí que há o impedimento do cheque, tá? Então, não saia dizendo por aí nunca mais na sua vida assustar o cheque. É comum as pessoas indoutas ficar falando que vai assustar o cheque. Assustar, você não é monstro para estar assustando ninguém. Então, pelo amor de Deus, diga da agora para frente, eu vou sustar o cheque. A Ana Paula chegou por aí, ó. Inutilizar seria a forma de não quase que usar a cártula, né? Mas a pior que eu já vi é as pessoas falarem, essas pessoas indoutas, dizerem assustar o cheque. O cancelamento, né, que poderia se dizer que é a inutilização, conforme a Ana Paula mesmo falou aí, e a revogação. E a assustação, que não é para falar, não me diga nunca mais na sua vida assustar o cheque. Você não é monstro, porra. Tá? O recebimento do cheque, não há nem o que se falar. É a satisfação dessa obrigação constante do que há no cheque e deverá ocorrer ali até então, né, por meio de pagamento pelo banco sacado da pessoa, tá? E aí, né, a ação monitória, que eu já falei para vocês, e a jurisprudência do STF. Isso que eu já disse, não adianta ficar chovendo melhor. Duplicata. Para melhor compreensão, a duplicata é preciso concebê-la como um título de crédito idêntico à letra de câmbio, pois a estrutura, os personagens, as declarações são as mesmas que estão em ambos os títulos aí. Na duplicata, a obrigação que consta do título e o reflexo daquela que contribui no mundo dos fatos. Então, nesse contexto, é porque quando emite essa duplicata, é que emite uma fatura em um documento emitido pelo vendedor, descrevendo a mercadoria vendida ou seu serviço prestado, discriminando a sua qualidade e a quantidade também, fixando-lhe ali o preço, tá? As características: somente saca a duplicata o credor, que queria antecipar o crédito. O pagamento da duplicata é, na verdade, o pagamento das mercadorias adquiridas, tá? E é possível sacar mais de uma duplicata sobre uma mesma fatura. Não é possível emitir uma duplicata relativa a várias faturas. E o recebimento da mercadoria, ou a prestação de serviço constante nesse contexto aqui. Os vícios da prestação de serviço nas mercadorias ou na fatura poderão ser alegados pelo sacado para sacar automaticamente e negar o pagamento aqui até então, tá? Nesse contexto aí, tá? O aceite é uma modalidade de duplicata à vista ou de dia certo, tá? Nesse contexto aí.
Os prazos técnicos prescricionais em toda e qualquer ação contra o sacado e os seus avalistas ali, o prazo é de 3 anos também, a contar da data de vencimento, nesse contexto. A triplicata é uma cópia da duplicata em caso de perda, e eu acho desnecessário até falar sobre isso, porque não recairia sobre o conteúdo. Duplicado escritural, conhecimentos, tá? Basicamente é isso. Aí, hoje, como nossa aula está bem avançada, já são 9 horas, eu vou deixar para falar sobre falência e recuperação judicial na próxima aula. Até aqui, vocês ficaram com alguma dúvida? Ou vão para o Google aí para tirar as dúvidas? Se vão para o Google, eu não sei. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a Lei 11.101, né? Nós vamos falar sobre a Lei 11.101. Ô, Hans, você que me mandou mensagem dizendo que ia... Deixa eu ver se foi. Ah, não, foi o Evelyn. Ah, vai lembrar, né? Se não lembrar, tem como olhar para o lado, né? Tem como olhar pros lados. Fica fácil fazer a prova. Não tem... E eu não vou dificultar, não. Não sou aqui para... Não sou pedra de tropeço na vida de ninguém. Fique tranquilo quanto a isso. Cada um sabe da sua responsabilidade. Tá certo? Vou fazer uma chamada aqui para ver se estão todos aí ou se só estavam no computador. Ana Paula Vensky. Ariene Nascimento. Evelyn Ferreira. Ohanes. Kathleen Lohane. Marques da Silva. Ah, isso é parente minha? Meu nome era para ter Marques também. Só que daí meu pai, na hora de registrar, não colocou. Lucas Oliveira Ferreira. Mainara de Jesus. Aí, né? Presente. O Astiele, nós já iniciamos a aula conversando aí. Pessoal, vocês têm alguma dúvida quanto a esses assuntos que foram ditos na aula de hoje aí sobre... Ei, professor, você esqueceu de me chamar. Quem és tu? Ah, o Jefferson. Jefferson. Ah, tá. Tá após o Evelyn ali. Tranquilo? Está por aí, né? Deixa eu só anotar o nome aqui. E aí, pessoal? Na próxima aula vamos falar sobre falência e recuperação judicial. Essas duas aulas. Depois nós vamos falar sobre contratos bancários e contratos de mercantis, né? E aí já vem também não, nós falamos hoje aí, do revogação, sustação do cheque, são diferentes, totalmente diferentes. A sustação do cheque, geralmente ela é feita por um desacordo comercial, né? Se houve um desacordo, ela há essa sustação. Já a revogação, a revogação geralmente é por um desacordo comercial. Você revoga aquele cheque que você fez, deu para determinada pessoa. Já a sustação é quando há um caso de um furto de um cheque ou o perdimento daquele cheque, aí você faz a sustação, né, por esse motivo. Furto, roubo, né, estelionato,
Aí você acaba fazendo aí para se manter, né, sem o pagamento desse cheque, tá? E outra coisa, não sai dando cheque por aí. Cheque não é que o banco emitiu aquilo ali, o banco te dá uma cártula de crédito, te dá essa confiança para que você possa estar emitindo aí, mas desde que você tenha saldo na conta, tá? Lembrando disso, onde não coloca, não tem nada, né? Então não tem como. Eu vejo as pessoas dão um cheque e aí pode pegar um estelionato, tá? O estelionato, artigo 171 do Código Penal, é caracterizado. O cheque, se você não tiver provisão de fundo. Eu até falo na aula aí. Exatamente. Só que o cartão de crédito, o banco ainda te dá um crédito, né? A questão do cheque, muitas das contas geralmente não tem um limite de crédito lá. E aí as pessoas saem dando cheque por aí e mudou a lei do cheque também, do limite de crédito, perdão, né? E aí o famoso cheque sem fundo, o famoso cheque borracha, o famoso cheque bate e volta, tudo isso, né? E aí você tem que trazer um respaldo, para que as pessoas deem o cheque, mas saiba que vai entrar na sua conta e vai ter o saldo. E isso também deixa a pessoa com uma credibilidade perante o meio econômico que ele frequenta, tá? Pessoal, se vocês não têm mais nada a serem questionados, eu vou postar a webconferência lá na data de hoje e eu termino aí, dou a aula aqui por encerrado. Tá bem? Na próxima aula falaremos sobre falência e eu posto à tardezinha a recuperação judicial, tá bom? Vai ter um sábado desse aí que nós vamos ter uma última aula aí. Aí eu posto só o material em PDF, porque vocês, pelo jeito aí, gostam de ler. Vai estar lá o material em PDF, tá bom? Tá? Então eu me despeço dos senhores, tenham uma boa noite e tomem cuidado por aí, quem não foi ainda vacinado, tá bom? Fiquem com Deus. Até mais.